Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise completa de mais um gigante aí, de mais um fundo imobiliário com mais de 1 bilhão de patrimônio líquido. Hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário VILG11, que é um gigante da área de logísticas. Mas antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo sobre investimentos aqui no meu canal. E se você quiser, me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Por lá eu também coloco diversos conteúdos sobre investimentos para você e a gente consegue ter um contato também um pouco mais próximo em tempo real. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, investidores, vamos lá, porque hoje a gente vai falar sobre o VILG11, que é um dos 4 fundos imobiliários que tem como gestora a 20 Office, que é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do Brasil. O VILG11 ele teve seu início no final de 2018, então ele é um fundo imobiliário relativamente novo, porém é um fundo imobiliário que vem crescendo muito rapidamente. O fundo imobiliário ele já está passando pela sua 6ª emissão de cotas, então nesse período aí de 2 anos o fundo imobiliário já fez 5 emissões de cotas e atualmente ele está passando pela sua 6ª. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário já está na casa de 1,2 bilhões e com essa 6ª emissão de cotas é muito provável que o patrimônio líquido desse fundo imobiliário vá para a casa de 1,6, 1,7 bilhões de reais, se tornando aí um dos maiores fundos imobiliários no setor de logística e um dos maiores fundos imobiliários em patrimônio líquido no geral. Antes da gente se aprofundar um pouco mais, falando sobre essa 6ª emissão de cotas, ela está acontecendo, ela tem data de liquidação ainda nesse mês de fevereiro, e o preço dessa 6ª emissão está em R$ 118, o que é acima do valor patrimonial por cota, que é de R$ 113. Isso é muito interessante porque muitos fundos imobiliários aproveitaram o ano passado para fazer diversas emissões de cotas, porém muitos fundos imobiliários fizeram emissões simplesmente por fazerem. Então muitos deles acabaram fazendo emissões de cotas com valor abaixo do valor patrimonial por cota, o que na minha visão desvaloriza um pouco o fundo imobiliário. Porque já que o seu fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial por cota, por exemplo, de R$ 100, não faz sentido você oferecer ao mercado a um valor de 95. Você mesmo está querendo dizer que o seu fundo imobiliário talvez valha menos do que ele realmente vale. E isso desvaloriza um pouco as cotas e também, na minha visão, é um pouco ruim para a imagem do fundo. Bom, fora isso, falando especificamente agora do VISC11, o valor patrimonial do fundo imobiliário é de R$ 113,60. E no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o fundo imobiliário está sendo cotado no mercado a praticamente R$ 123. Ele está ali na casa dos R$ 129,90, R$ 129 uns quebrados, mas arredondando aí um pouquinho para cima, R$ 123. Com isso, o PVP do VILG11 está na casa de 1,08, o que na minha visão e na visão de muitas outras pessoas é um valor interessante, pois eu particularmente gosto de comprar fundos imobiliários com PVP abaixo de 1,1. É claro que isso não é uma regra, não vale para todo mundo, e nem para todos os fundos imobiliários. Alguns fundos imobiliários eu acabo comprando um pouco acima, abrindo uma exceção na minha regra, porém, na maioria das vezes eu acabo comprando abaixo de 1,1. O fundo imobiliário ele tem uma taxa de performance de 20% no que excedeu o IPCA mais 6%, e a taxa de administração, como o fundo imobiliário já passou de 1 bilhão de reais, ela caiu para 0,75%. O VILG11 é um caso interessante, pois ele tem uma taxa de administração que vai reduzindo conforme o tamanho do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Então ele começou com uma taxa de performance mais alta e agora que o patrimônio líquido está acima de 1 bilhão, ele está no valor mínimo de taxa de performance, que é 0,75%. E como eu comentei no começo do vídeo, o VILG11 é o fundo imobiliário de tijolos focado no segmento de galpões logísticos. Ele possui 12 imóveis em 5 estados diferentes, que são Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E dentro desses 12 imóveis, o VILG11 possui inquilinos como Ambev, Magazine Luiza, Tokstok, entre outros. E falando de inquilinos e contratos, 26% dos contratos do VILG11 são atípicos e os outros 74% são contratos típicos. Eu vou deixar aqui uma imagem do portfólio do fundo imobiliário para vocês verem todos os inquilinos desse fundo. Voltando a analisar aqui a parte de contratos do VILG11, ele tem 28% de seus contratos indexados ao IGPM e 72% indexados ao IPCA. Então não é de se esperar que o IGPM vai trazer um aumento de receita muito grande nesse fundo imobiliário e, consequentemente, um aumento de dividendos, assim como aconteceu em alguns outros fundos imobiliários, porque a exposição dele ao IGPM é um pouco mais baixa. Um ponto bem interessante que o VILG11 traz dentro do seu relatório, que é bem importante para os cotistas e também traz uma transparência a mais para quem está procurando investir nesse fundo imobiliário, é que ele mostra quais são os tempos de avisos prévios, o tipo de multa, o tipo de garantia e o valor da garantia que os inquilinos terão que pagar caso eles quebrem os contratos. Isso é um ponto bem legal que pouquíssimos fundos imobiliários mostram e que eu achei bem interessante, que vale a pena a gente olhar um pouco mais a fundo, até para entender um pouco melhor o que aconteceria se algum inquilino saísse
e para a gente entender também quanto tempo o fundo imobiliário vai ter para correr atrás de um outro inquilino caso isso aconteça. Então é uma transparência, uma coisa bem legal que esse fundo imobiliário mostra dentro do relatório gerencial. Olhando a duração de contratos do VILG11, ele tem uma duração média de contrato de 4,2 anos, o que é um tempo de duração média razoável, porém não é dos melhores. Por exemplo, o irmão desse fundo imobiliário, o VINO11, ele tem uma duração média de mais de 7 anos, tem fundos imobiliários com duração de 9,7 anos e assim por diante, mas 4,2 anos é um tempo interessante, porém, no caso do VILG11, a gente precisa acender uma luz amarela, pois boa parte dos contratos do VILG11 já estão começando a vencer. Até 2023, mais de 50% dos contratos desse fundo imobiliário já irão vencer. Serão 3% em 2021, 11% em 2022 e 41% em 2023. Então, tem mais da metade dos contratos vencendo já nos próximos 2 anos, o que não quer dizer que esses contratos não serão renovados, porém é um ponto para a gente ficar alerta e ver se o fundo imobiliário, se os gestores já começam a dar alguma sinalização de negociação ou de procura de outros inquilinos para esses imóveis. Mas é um ponto que eu sempre bato na tecla quando eu faço vídeo aqui no meu canal, que a gente precisa sim olhar a duração média de contratos e quando esses contratos vão vencer para ninguém ser pego de surpresa. Falando agora de dividendos, o fundo vem pagando em média cerca de 60 centavos por cota. Em alguns meses de 2020, esse fundo imobiliário pagou um pouco menos por conta do período que nós estávamos passando e também por conta das 2 emissões de cotas que foram feitas em 2020. O que é de se esperar que aconteça nesse ano de 2020 é que a média fique em torno de 60%, porém, quando ele finalizar essa 6ª emissão de cotas e começar a fazer a alocação desse patrimônio, os dividendos caiam um pouco também durante algum período e depois voltem para casa dos 60 centavos por cota. Com isso, o dividend yield do VILG11 em 2020 ficou na casa dos 5,8%, o que é um pouco abaixo da média do mercado, que é entre 6 e 6,2%. Porém, isso aconteceu também por causa das 2 emissões de cotas e de alguns descontos que foram oferecidos para os seus inquilinos durante o ano passado, mas os inquilinos já estão pagando um pouco a mais no aluguel para recompensar esses descontos cedidos durante o ano passado. Porém, eu creio que para esse ano de 2021 ainda, o fundo imobiliário não sai dessa faixa de 60 a 70 centavos por cota. Isso vai depender um pouco de quanto tempo o fundo imobiliário vai levar para fazer a alocação do dinheiro dessa 6ª emissão de cotas e também de quanto tempo ele vai demorar para conseguir inquilinos para esses novos imóveis e aí sim conseguir aumentar a receita. Porém, eu creio que o dividend yield desse fundo imobiliário não vai passar de 6, 6,5% durante esse ano de 2021. Olhando agora o caixa do fundo imobiliário, o caixa até que está saudável, ele tem 345 milhões em aplicações financeiras de liquidez diária, ou seja, ele tem praticamente esse dinheiro em caixa, ele tem algumas obrigações de 334 milhões de reais e algumas obrigações de longo prazo que são na casa de 67 milhões de reais. Se você fizer as contas aí de 345 menos 334 menos os 67 milhões, você vai perceber que essa conta fica um pouco negativa, porém o fundo imobiliário tem caixa para conseguir manter essas dívidas e também está entrando essa 6ª emissão de cotas, onde vai entrar um pouco mais de caixa e aí o fundo imobiliário vai poder honrar essas dívidas com tranquilidade. Então, falando de caixa, o fundo imobiliário está bem tranquilo por esse momento. Olhando os indicadores operacionais do VILG11, a gente vê que ele cobra uma taxa de aluguel um pouco abaixo da taxa de mercado por metro quadrado. A média do mercado para o segmento de galpões logísticos é de R$ 21,10 por metro quadrado, enquanto o VILG ele cobra R$ 20,50. Pode parecer uma diferença bem pequena, porém a gente tem que lembrar que galpões logísticos são galpões muito grandes, com áreas com milhares de metros quadrados. Quando a gente coloca essa diferença pequena de 50 a 60 centavos numa área de milhões de metros quadrados, isso faz uma diferença bem interessante e bem relevante para o fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário poderia aí tentar aumentar um pouco mais o preço dos seus aluguéis. Olhando a taxa de ocupação, o fundo imobiliário está excelente. A taxa de ocupação atualmente é de 99%, porém eu vou falar mais a seguir que um dos inquilinos vai deixar um imóvel, então essa taxa vai descer um pouco mais, porém ainda assim vai ficar muito acima da média do mercado, que é de 86,5%. Então nessa questão, o fundo imobiliário está bem saudável. Porém, tem essa questão de cobrar um pouco menos o aluguel, e aí talvez uma coisa compense a outra. E por fim, a inadimplência do fundo imobiliário está em menos 0,6%, isso porque alguns inquilinos estão pagando um pouco a mais do aluguel para recompensar os descontos que foram cedidos no ano passado. Então, nessa questão também de inadimplência, o fundo imobiliário está saudável, não tem nenhum inquilino devendo ou não pagando seus aluguéis. Falando sobre as novidades do VILG11, tanto o VILG quanto os outros fundos imobiliários que são geridos pela 20 Offices, eles estão todos entrando com um mandato judicial para ter o direito de não pagar impostos sobre o lucro da venda de cotas de outros fundos imobiliários.
Se o fundo imobiliário ganhar essa ação na justiça, eles vão ser ressarcidos do lucro que eles obtiveram no passado da venda de outros ativos, de outros fundos imobiliários, e também terão o benefício de não pagar mais impostos sobre a venda de outros fundos imobiliários, de outras cotas de fundos imobiliários. O que é um ponto bem interessante, pois significa um dinheiro extra que vai entrar para o fundo imobiliário, que vai ser distribuído provavelmente para os seus cotistas, ou então usado para amortizar essas dívidas e obrigações que o fundo imobiliário tem. Mas isso não é garantia nenhuma, o fundo imobiliário ainda está com essa ação na justiça. O fundo imobiliário ele também vem fazendo retrofit em alguns de seus imóveis, o que é sempre importante, pois quando o fundo imobiliário ele começa a fazer o retrofit, ele tanto se adequa às novas exigências de seus inquilinos e também se adequa às novidades do mercado e ao novo padrão que o mercado exige de imóveis. Então é sempre importante o fundo imobiliário estar se atualizando e fazendo melhorias dentro dos seus imóveis, e com isso também é possível conseguir cobrar um aluguel um pouco maior e fazer um pouco mais de exigência, talvez um contrato mais longo com os seus inquilinos. Além disso, o fundo imobiliário fechou 2 novos contratos em 2 imóveis, um em Osasco para uma rede de supermercados e o outro no Caxias Park, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esses 2 contratos é bem interessante para o fundo imobiliário, principalmente o imóvel fechado em Duque de Caxias, que tem uma representatividade nas receitas do fundo imobiliário bem interessante, e é um imóvel que tinha acabado de ser vago por um outro inquilino e agora já foi rapidamente repreenchido por um outro inquilino. O fundo imobiliário fechou a aquisição desse imóvel de Osasco em agosto do ano passado e ele é dono de cerca de 80% dessa área. E dessa parte que pertence ao VILG11, 51% já está alocado, então falta aí só um pedaço um pouco menor que pode ser alugado para os outros inquilinos, mas eu esperava um pouco mais de agilidade na finalização desse imóvel, pois o fundo imobiliário está fazendo novas emissões de cotas para adquirir novos imóveis e conseguir trazer novos inquilinos para o portfólio do fundo, sendo que ainda tem imóveis com uma vacância até que relevante. E por fim, nessa parte de novidades, o imóvel também informou que o Airport Tal, que é um dos imóveis do fundo imobiliário, ele teve a finalização de um dos seus contratos e isso vai trazer um impacto já no mês de fevereiro de cerca de 2% da receita do VILG11. Mas ainda assim, eu acho que o VILG11 está num ponto interessante, o PVP não está muito alto, a vacância do fundo imobiliário, apesar que vai ter um aumento agora no mês de fevereiro, ainda está bem acima da média de mercado. Então, na minha visão, é um fundo imobiliário que está saudável, mas antes de finalizar o vídeo, eu queria saber a sua opinião. O que você acha do VILG11? Você tem ele carteira, não tem? Está pensando em ter? E se você não conhecia o VILG11, deixa aqui nos comentários. Conheci através do canal Crescendo Patrimônio, eu vou adorar saber que eu estou ajudando vocês de alguma forma. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa também o sino das notificações. Assim vocês não vão perder nenhum conteúdo sobre investimentos que eu deixo aqui no meu canal. E se você gosta desse conteúdo de investimentos, me segue também lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio. Por lá também tem diversos conteúdos legais sobre investimentos, educação financeira e muito mais. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.